Em Êxodo, capítulo 19, verso 6, diz que Israel é um reino de sacerdote. Deus não escolheu um homem, primeiramente, para ser sacerdote. Escolheu um povo. Dentro deste povo, escolheu alguns homens em especial. Todos somos chamados por Deus para evangelizar. Entretanto, Jesus concedeu o dom de evangelista para alguns. Mas não deixamos de ter que evangelizar. Todos somos chamados para pastorear. Entretanto, Deus concedeu o dom de pastor para alguns. Contudo, todos são chamados para consolar e admoestar uns aos outros. Todos são chamados para chorar com os que choram e se alegrar com os que estão alegres. Não é isto pastorear? O ministério pastoral hoje tem sido mais administrativo, de gerenciamento, do que de serviço ao indivíduo. Hoje separamos alguém para ser pastor, mais com o fim de administrar a igreja do que pastorear o rebanho. Todos somos chamados para sermos sacerdotes. Nossa teologia reformada, protestante, afirma isso. O sacerdócio universal. Característica do sacerdócio: ser um mediador entre Deus e os homens, entre os homens e Deus. O que significa mediar? E qual a abrangência de mediar? Esta era a missão de todo o povo de Israel, e seus líderes deveriam conduzi-los para cumprirem a missão. Qual a missão da igreja? A igreja é composta de sacerdotes, segundo a palavra de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versos 5 e 9. Então, por sua vez, a igreja tem a função de ser mediadora. Mediação significa que a igreja deve unir o homem a Deus. Segundo o apóstolo Paulo, este ministério nos foi dado por Cristo Jesus, o ministério da reconciliação. A igreja tem de tampar o buraco que existe entre a humanidade e Cristo. A igreja não existe somente para os cristãos, e não podemos pensar que o maior alvo da igreja seja o crente. Jesus diz que somos sal e luz da terra. O que significa isso? Será que ser sal e luz é apenas evangelizar? Sal e luz não vai muito além disso? Que relação tem Eli com os líderes de hoje? Primeiro, que os líderes de hoje, assim como Eli, aceitam o pecado em seu meio. 1 Samuel, capítulo 2, verso 22 ao 25, verso 29, nos apresenta que Eli aceitava o pecado dos seus filhos. Eli procurava orientar os seus filhos, entretanto não os proibia de continuar servindo ao Senhor em pecado. Segundo as palavras do Senhor, Eli ainda comia do fruto do pecado. Eli e seus filhos eram sacerdotes, eram os líderes espirituais de sua época. E aqui encontramos uma liderança corrompida pelo poder fascinante do pecado. Eli representava a cabeça dessa liderança. As lideranças de nossas igrejas hoje não me parecem muito diferentes de Eli e seus filhos. Agora quero aqui dizer, existem muitos líderes, muitos pastores, homens de Deus, fiéis a Deus. Eu me reporto mais especificamente a algumas lideranças que estão na mídia, manipulando as pessoas para, na verdade, elas se enriquecerem, ganharem status, fama, glória para si mesmas. Muitos de nossos líderes têm aceitado o pecado em nosso meio para poderem comer de suas iguarias, para poderem engordar de seus frutos. Muitos se venderam aos poderes públicos, aos políticos que pisam nas ofertas do Senhor, para poderem conseguir desde um ônibus que leve seus jovens para o acampamento, como um terreno, ou uma oferta para a construção de um novo templo, ou uma reforma que desejam fazer.
A verdade é que muito de nós, cristãos, nos vendemos às pessoas que vivem na prática do pecado, que nos doam dinheiro que deveriam ser aplicados na construção de hospitais, remédios, escolas, de moradia para os pobres que lotam o nosso país. A verdade é que muitos líderes cristãos recebem dinheiro extorquido do povo e ainda dá graças a Deus por isso. Se lambuzam no pecado ao fechar os olhos para a verdade. Sim, muitos de nós cristãos nos vendemos para continuarmos comendo dessa iguaria e desse dinheiro. Nos silenciamos diante do pecado destes homens públicos, diante a corrupção que varre o nosso país, diante as injustiças sociais, diante o racismo, porque queremos continuar a comer na mesa deles. Eli sabia do pecado de seus filhos e falava para eles do pecado. Sua voz não era ouvida, porque ele desfrutava do fruto do pecado. Ele não rejeitou de sua mesa a oferta do pecado. Pelo contrário, ele se satisfazia nela. Muitas igrejas estão em silêncio quanto ao pecado que têm cometido nossos políticos, nossos líderes governamentais, porque ela está comendo do dinheiro que eles oferecem à igreja. Na verdade, a questão da igreja é pior, porque eles não nos oferecem, somos nós que pedimos para comer da mesa deles. Acredito que muitos pastores têm tentado falar, denunciar o pecado que está em nosso meio. Contudo, suas vozes são abafadas, porque a igreja está comendo e vivendo do fruto do pecado. Que relação tem Eli com os líderes de hoje? Eli honrava mais aos seus filhos do que a Deus. Os filhos de Eli são descritos como filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, e desprezavam as ofertas dadas a Deus. Assim são as pessoas que vivem da corrupção, do suborno, da ganância, da idolatria. São filhos de Belial, homens insensatos, que roubaram a glória de Deus visando somente o lucro terreno, a satisfação de seus prazeres. Eli honrava mais aos filhos do que a Deus, pois se sentia seguro, abençoado com a fartura de alimentos que seus filhos depositavam sobre sua mesa. A igreja que se vende por causa dos favores de políticos é uma igreja que honra mais os filhos de Belial do que a Deus. Uma igreja que cresce abastecida pelos filhos de Belial é uma igreja que honra mais a Satanás do que a Deus. Se é que podemos dizer que ela honra em alguma coisa a Deus, pois ela não passa de sepulcro caiado. A igreja de Laodiceia, descrita no capítulo 3 de Apocalipse, verso 14 ao 21, era uma igreja que se achava abastecida, rica, que possuía telões, som de primeira qualidade, piso de mármore, uma igreja que não sentia falta de nada. Tinha um ministério de louvor alegre e contagiante. Possuía um ministério de recepção, teatro, evangelização, tudo que uma igreja possa ter. O triste dessa igreja era que Jesus estava do lado de fora. O sustento deles não vinha de Deus, mas de outras fontes. Por essas fontes não serem as de Deus, nosso Senhor Jesus pede para que eles comprassem ouro e vestes diretamente dele. Aos olhos de Jesus, eles não passavam de miseráveis, pobres, cegos e nus, justamente por viverem dependentes de fontes alheias e não do seu Senhor. Esta igreja tinha um pé apoiado no reino de Deus e outro no mundo. Possivelmente oravam em nome de Jesus, cantavam para Jesus, mas não viviam na dependência de Jesus. Pensavam que eram autossuficientes. Confiavam no poder político que possuíam, na força financeira que tinham dentro da cidade e se esqueceram que somente Deus sustenta sua casa e seu povo. E Ele faz isso através da oferta da viúva e não daqueles que dão um pouco do muito que possuem. Jesus sustenta a sua igreja através de poucos pães e não através de uma grande confeitaria e de uma grande peixaria. Esta igreja honrava mais sua força política e financeira do que a Deus. Sua confiança estava nos homens e nos seus dotes e não em Deus. Sentiu-se seguro pela fartura que estava sobre a mesa. No entanto, Jesus estava
do lado de fora da porta, batendo. Apocalipse capítulo 3, 20. Que relação tem Eli com os líderes de hoje? Eli e sua casa serão cortados. Conforme vemos no verso 30 ao 34. Eli morre e leva à morte o ministério de seus filhos. Um líder sem visão correta leva seus liderados à morte. Põe fim à igreja que Cristo confiou a eles. Eli era um homem sujeito à história, levado pelas circunstâncias. Alguém que não trouxe novidade de vida para seu povo. Eli deveria levar todo Israel, seus filhos, para cumprirem a missão de serem sacerdotes. No entanto, Eli não conseguiu mudar a história. Pelo contrário, deixou-se levar pela história, pela situação que vivia Israel. Devemos nos lembrar que nos dias de Eli não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava que era certo. Eli deveria, como sacerdote, ensinar ao povo os princípios de Deus, e deveria zelar pelo culto a Deus, mas nem isso ele foi capaz de fazer. Eu e você fomos chamados por Deus para o ministério sacerdotal, para reconciliar vidas com Cristo. Como tem sido o seu testemunho? Quais têm sido as escolhas da sua vida? A sua liderança influencia aqueles que estão ao seu redor, iniciando da sua casa, seu trabalho, sua escola, em todos os lugares onde você pisar com seus pés. Lidere para que vidas se encontrem com Cristo. Deus te abençoe.